Fala pessoal, tudo bem? Um grande abraço a todos vocês. Grande abraço a todos. Estamos ao vivo aqui com o nosso irmão Jonair, que é membro da Congregação Cristã no Brasil. Olha que honra, gente. Estamos aqui ao vivo. Deixa eu dar uma olhadinha. Já Aqui, tá ao vivo aqui, achei o link aqui. Estúdio, irmão Jonair aqui presente também, tá? Já tem gente aqui conectado conosco. Queria agradecer o carinho de todos vocês. E lembrar, tá, gente? Hoje estaremos tirando uma dúvida ou aprendendo com vocês também, né, irmão Jonair? Com certeza, com certeza. O que a pessoa entende sobre a Bíblia, né? A Bíblia, ela é a palavra de Deus ou ela contém, em que ângulo a pessoa enxerga isso? Está falando sobre o quê, né? Como, a que ponto que chegou a essa noção, né? Ou esse entendimento sobre a Bíblia? Então, antes eu queria que o irmão falasse um pouquinho sobre o Jonair, né? Quem é o Jonair que está presente aqui essa noite? Legal. Boa noite, Everaldo. Boa noite quem está com a gente, né? E é interessante a live porque é uma ferramenta que nós fazemos aqui ao vivo, como o próprio nome diz, mas depois ela fica disponível. E daí vem muito mais gente ver isso. Então, isso nos traz uma responsabilidade, né, Everaldo? A gente tem que medir as palavras, pensar com atenção, porque isso pode influenciar as pessoas tanto positiva quanto negativamente. Mesmo eu não estando aqui falando em nome da congregação, porque a congregação nem tem relações públicas, ela não faz publicidade, mas nós sabemos que muitos membros da congregação ouvem, participam da internet e a gente precisa ter essa responsabilidade. Bom, eu sou membro da Congregação Cristã no Brasil há 15 anos, né? Eu faço um trabalho, participo do DARP, que é o departamento de evangelização que a congregação tem, junto aos presídios, às penitenciárias, às clínicas de recuperação. Eu também ajudo na parte da administração da congregação. E é isso. E eu sou um curioso pela palavra de Deus, né? Meio um pouco contra a corrente, porque existe uma leitura equivocada de que está na Bíblia lá que a palavra mata, né? O conhecimento, mas isso é um preconceito que existe até dentro da CCB. Recentemente, a CCB, a congregação, nos cultos online, tem no DARP também, que é o Departamento de Evangelização, tem orientado a Irmandade para examinar as Escrituras, né, buscar o conhecimento, né? É isso. Mas existe alguma coisa, irmão Janaí, antes de entrarmos no tema, de que a CCB ela é impedida de estudar a palavra ou o objetivo maior é receber a palavra revelada? Porque quando fala estudar, não é na impressão de que, tratar de qualquer forma, porque se é algo que não é humano, se é espiritual, e se a gente depende do Pai para nos revelar. O próprio Jesus falou a Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Pai, né? Ou seja, não seria depender desse espírito de revelação, não que estivesse excluindo o estudo. Será que algumas pessoas não entendem errado isso? Eu acredito que sim, eu acredito que você tenha razão, né? Há alguns equívocos, né, com relação a esse entendimento, né? Porque você veja bem, um dos argumentos que se usam é assim, mas os próprios discípulos eram pessoas simples, eram pescadores, eram homens do povo, tal, né? E isso é mais ou menos verdade, né? Porque você pega, por exemplo, os evangelhos, né? Os 4 evangelhos, eles são escritos, 2 é escrito por discípulos, né? Um é por Mateus e outro é por João. Né? Mateus era um homem esclarecido, ele era um coletor de impostos, né? Uma espécie de auditor da Receita Federal. Então, para isso, ele tem que ter esclarecimento. O Novo Testamento, por exemplo, 25% do Novo Testamento, do número de livros, é escrito por Paulo, que era um cidadão de tripla nacionalidade, né? Ele era romano, grego e judeu, né? E outra metade também do Novo Testamento, que é Lucas, né? Lucas, ele escreve o Evangelho de Lucas e também escreve Atos,
que é o começo da igreja. E Lucas era médico, né? Ele era seguidor de Paulo, um homem extremamente esclarecido. Então, se você pensa, basicamente, o Novo Testamento ele é escrito por homens esclarecidos, né? Então, essa ideia de que a letra mata, tal, isso não é. Existe esse mito dentro da igreja, da congregação, que não é para se estudar a Bíblia. E a maior crítica que a congregação recebe é em cima disso. Isso, eu nunca vi isso. Nos cultos online, hoje, cada 4, 5 cultos que você assiste, os irmãos insistem nisso, né? Que nós devemos examinar as escrituras, né? Então, há revelação, claro, aqui há revelação. Nós somos uma igreja da revelação. A congregação é uma igreja que surgiu da revelação. Nós somos conhecidos como a igreja da revelação. Isso é fato. Mas eu não consigo acreditar, Everaldo, não consigo crer que o Espírito Santo, que Deus é capaz eu não precisaria ter o evangelho, né? O evangelista, se pudesse entrar dentro da minha cabeça a informação sem eu ler. Claro que daí a pessoa lendo, que nem o próprio Franciscon, que é o fundador da congregação, ele lia a Bíblia ajoelhado. Ele buscava o conhecimento do Espírito Santo. Eu imagino que ele lia lá uma parte da Bíblia, falou, Senhor, me dá esclarecimento. Mas não tem como isso acontecer se a pessoa não lê a Bíblia. Ah, mas ler a Bíblia não é estudar. Mas você lê uma Bíblia, lê um versículo várias vezes, um capítulo várias vezes, isso não é estudo, não é um exame, se você não está examinando as Escrituras, né? A própria congregação tem um dicionário bíblico, entendeu? Então, é um mito isso aí que a pessoa não deva examinar as Escrituras. Pelo contrário, a congregação tem insistido muito nesse assunto. Isso aí só alimenta os críticos, né? Mas dentro das paredes da congregação, isso é um fato até meio que superado já. Mas uma coisa interessante. Um exemplo, o Everaldo Leite, ele fez Seminário Batista, ele foi da Pentecostal, ele foi pastor auxiliar na Igreja Internacional da Graça de Deus, eu fui músico na Universal, ia virar pastor, ia fazer emburte para isso, eu fui pastor presidente, e uma coisa que eu sempre vi é uma dependência de estudos. É como se o estudo fosse te esclarecer aquilo ali. Quando a gente vai até a congregação cristã no Brasil, eles têm uma dependência da revelação da palavra. Não seria um diferencial, tipo assim, não que não deva estudar, mas depender de que Deus possa revelar aquilo ali. Sabe quantas vezes que eu fui pregar? Vamos usar sempre uma linguagem, né, mais clara, já que a gente tem um público aberto aqui, não somente da CCB. Sabe quantas vezes que eu fui pregar, quando eu cheguei lá, parece que Deus desfez toda a pregação e falou uma outra coisa que eu não estava esperando. Tipo, eu não tinha estudado sobre aquilo. Vamos usar assim, estudar, né? Eu não tinha lido sobre aquilo. O meu objetivo era falar o que eu havia me programado em casa. Mas quando eu cheguei lá, acabou que Deus falou uma outra coisa e acabou tocando no coração de muitas pessoas. O irmão não acredita que, na realidade, a finalidade seria criar uma dependência dessa revelação divina? Porque há uma diferença em você somente estudar e acreditar que o estudo há de te levar a esse conhecimento, né? E como você estudar, mas acreditar que nada virá até você de espiritual se do alto Pai não vos revelar. Ainda que você aprendesse a geografia bíblica, a história bíblica, né? O hebraico, arcaico, ou não, ainda que você aprendesse o grego, mas que a sua dependência espiritualmente está em Deus e que Deus há de revelar. Então, esse diferencial na congregação cristã no Brasil, você não acha interessante? Não, isso aí não só é interessante, como é nosso, talvez eu não tenha me expressado bem, né? Isso aí é o nosso norte, né? É o diferencial da congregação. Eu não conheço muitas outras denominações, mas vamos pegar assim, vamos pegar um gancho no que você falou. Você falou que você fez Seminário Batista, certo? Você fez Seminário Batista. O Franciscon, que é o que começou essa obra no Brasil, que está lá no site da congregação, serve que iniciou a obra, ele era contra a estrutura das igrejas de então. Ele era contra o estudo teológico, a dependência única e exclusiva do estudo teológico. Isso sim, é isso que você falou.
A congregação cristã no Brasil, ela é uma igreja da revelação. Então, ela busca a revelação, mas através dos exames das escrituras. Tem irmãos da congregação, e isso eu já vi, irmãos da congregação, que eles chegam e a palavra de Deus é revelada para eles na hora, claro. Nesse momento agora, já está tendo culto, né? 8, 9 meses está tendo culto. Provavelmente, em algumas das milhares de casas de oração do Brasil, está tendo um culto de um irmão que está pregando uma palavra que foi revelada para ele, né? Mas esse irmão que está pregando essa palavra nesse momento, ele não tirou, Deus revelou para ele, isso eu acredito, é isso que eu professo também. Mas ele não tirou isso do nada. Ele participou de centenas de milhares de cultos. Ele não fez uma faculdade de teologia, provavelmente, né? Não é essa congregação, não acredita nisso, né? Mas ele trouxe esse conhecimento de algum lugar. Ele ouviu centenas de cultos, ele ouviu centenas de anciães pregando. Então, é a revelação, mas em cima da palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, quando se fala que na congregação se nega a leitura da Bíblia, o estudo da Bíblia, isso é uma falácia. Vou repetir. Mas tem irmãos que têm um dom maravilhoso na congregação, que eles nem analfabeto, por exemplo, eu conheço irmãos analfabetos que pregam revelações na igreja, eu conheço. Eu conheço irmãos que ajoelharam no alfabeto e levantaram dentro da Bíblia. Como é que eu não vou acreditar na profecia se eu vi isso com meus próprios olhos? Agora, a congregação, e desde o princípio dela, desde 1910, ela ojeriza a essas estruturas. Então, vamos pegar essa informação que você deu aqui, que isso agrega bastante. Você falou que você fez uma faculdade de teologia numa denominação batista, certo? É isso que você falou, né, Veraldo? Correto. Então, se a faculdade era uma denominação batista, você concorda comigo que o viés dela é voltado para aquilo que ela professa? Ela não vai, se ela é arminiana ou é calvinista, ela vai vir com esse viés. E é contra esse viés, contra esse viés que a congregação se posiciona. Então, ela discorda da pessoa ter que buscar numa faculdade, buscar nos livros de teologia. Ela professa e ela ensina que esse ensinamento, que esse conhecimento, que essa capacitação vem do Espírito Santo. Mas não pode acontecer uma revelação do Espírito Santo se a pessoa não tiver o conhecimento da Bíblia. E como é que esse conhecimento acontece? Através da leitura da Bíblia ou através do ouvir, né? A pessoa está pregando lá e o irmão ouve a palavra. Um ancião está pregando um cooperador, aquela pessoa é um jovem, ela vai se amadurecendo na fé, e ela aprende a palavra de Deus através de outros. É uma forma de aprendizado, por observação. Né? Ou alguns aprendem por tentativa e erro, e outros por observação. A palavra de Deus, ela pode ser aprendida, ela é aprendida no ouvir também. Não sei se ficou claro assim. Não, perfeito, claro que ficou. Ficou claro, sim. Uma coisa interessante aqui, nós temos a presença do irmão Antônio, né, do professor de História presente também, está colaborando aqui. Né? Vamos falar também sobre a Bíblia, né? Será que a Bíblia é por completo a palavra de Deus, a boca de Deus aberta? Tem gente que deixa até a Bíblia aberta em cima da mesa, né? E fala, Deus está falando aqui em casa, né? Ou ela contém. Será que quando os versículos falam assim, que a palavra ela é divinamente inspirada, né? Eu vou falar palavra porque é assim que as pessoas falam, tá? Será que está falando da Bíblia atual? Será que a Bíblia já era escrita naquela época? Né? Será que o que temos hoje do Evangelho é o que os apóstolos tinham em mãos na época? Então, assim, e assim vai. Mas o irmão acha que já está bom em relação à palavra revelada ou estudo bíblico? Vocês já conseguiram entender, gente? Tem alguém que tem alguma dúvida aí? Teve uma atualização no aplicativo e eu estou tentando aprender aqui. Eu estou tentando clicar nas mensagens anteriores para jogar de volta para a gente ler e eu não estou conseguindo. Acho que atualizou alguma coisa aqui e eu não estou conseguindo. Porém, dá para colocar na tela. Né? Agora acho que eu consegui. Irmão Antônio botou assim, o que não pode é contra as escrituras, é estudar e preparar a pregação. Paulo disse que a palavra do culto é revelada, ou seja, que viver dessa dependência. Depois, se o irmão quiser falar, pode falar sobre isso. Sebastião botou a paz de Deus a todos.
né? Irmão Antônio também botou. É verdade, irmão Jonaí. Só para colaborar com o irmão, o ministério sempre nos orientou a examinar as escrituras. E é mandamento de Cristo, como poderiam ser contra, né? Seria contra o mandamento de Cristo? Então, tem um irmão também da Congregação Cristã no Brasil, que é o irmão Antônio, que está aqui ao lado, falando sobre isso. O professor colocou, a congregação é contra estudar a Bíblia na carne. 1 Coríntios 2,14, que diz, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Sebastião colocou aqui, 1 Coríntios 1,19, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes, né? Então, irmão Jonaí, então, para a gente poder finalizar esse primeiro ponto aqui, que era a dúvida de muita gente, então, depender de Deus e da palavra revelada não quer dizer que a pessoa não possa ler, não possa examinar, ou até mesmo estudar, não é verdade? Pelo contrário, é muito bom que ela esteja preparada para saber manejar bem a espada, não é verdade? Exatamente. E ter um conhecimento. Exatamente. E a congregação, se você entrar, isso é disponível, né? Tem um site dela, se você pega lá nos primórdios, né, os pontos de doutrina, os tópicos de ensinamento, os pontos de doutrina não, os tópicos de ensinamento da congregação, eles são atualizados, né? Não é que são reformados, eles são atualizados. Por exemplo, a congregação, ela nasce, ela cresce, desenvolve sem rádio, sem televisão e sem propaganda. Porque também na sociedade não tinha isso, né? Hoje nós temos a internet, né? Hoje tem culto online. Então não adianta o pregador lá de uma cidade, lá do Iapoque, ele pregar um negócio diferente, sendo que a irmãzinha, simplesinho, o irmãozinho simplesinho, ela vai lá, liga a televisão e assiste o culto online. Liga a televisão e assiste o culto online. Daí ele fala assim, nossa, mas o que o irmão prega na televisão aqui é diferente do culto que eu assisto. Então está tendo que haver essa convergência também nesse sentido. E para isso acontecer, perfeito, os irmãos precisam examinar as escrituras. Ou você assiste aquele culto no online do Braz, o irmão Salvador, o irmão Luiz Carlos, você não imagina que aquelas pessoas leem muitas escrituras. Claro que eles leem muito. Ninguém tem aquele conhecimento sem ler as escrituras, né? A maioria dos irmãos que atende no Braz. Então, assim, aí os irmãos começam a ver isso, começam a ver esclarecimentos, começam a ver informações, e aí os irmãos da comum deles, que a gente chama, falam assim, poxa vida, eu também preciso ler, porque os irmãos estão vendo culto online, os irmãos lá têm informação e começam a ler. Mas isso não separa uma coisa da outra. Pelo contrário, isso ajuda na revelação do Espírito Santo. Isso ajuda. A pessoa chega na igreja, chega no púlpito para atender o culto, e ela tem mais elementos que ela leu da Bíblia e na hora da revelação que ela tem, porque a revelação acontece não em função de quem está pregando apenas. A função, isso aqui, é bom ficar claro isso aqui para quem está nos ouvindo e quem vai nos ouvir, porque, por exemplo, Deus às vezes me dá a graça, me dá a oportunidade, né, de fazer atendimento em presídio, por exemplo. A gente atende muito em presídio aqui na região. E aí, você chega lá e antes de ler a palavra, nós explicamos para os presos, olha, isso aqui, a palavra de Deus vai acontecer em função da nossa comunhão, desse momento que nós estamos vivendo aqui. Então, ali, eles têm a demanda deles, eles fazem pedido de orações, igual na igreja, e a palavra de Deus é revelada ali para nós. Mas aí revela a palavra para mim. Em cima do quê? Em cima das minhas leituras, dos cultos que eu ouvi, da minha vivência do mundo. E eu imagino que daí vem, em função dos pedidos de orações deles, da comunhão deles, da demanda deles, das dores deles, da ansiedade deles, Deus revela. De repente, para mim, que estou ali, às vezes revela para outro irmão, e nós temos a palavra naquele momento ali, em cima. Mas o irmão acredita também que, um exemplo, o que eu vi aqui fora, né? A Batista tem uma revelação, a Assembleia tem uma revelação, a Universal tem uma revelação, a Mundial tem uma revelação, né? E outras mais têm suas próprias revelações. E os seus líderes são formados em teologia. Você não acha também que existe uma grande dependência de sua formatura, do seu currículo, do seu diploma? Olha, eu sou melhor, eu sou PhD, eu sou isso, aquilo, outro, eu sou... Você não acha também que essa dependência... Eu sei que você já falou sobre isso, só quero mastigar mais, tá? Você não acha que essa dependência afasta a pessoa
da real revelação divina, daquela que Pedro recebeu. Olha, Pedro, não foi carne nem sangue, não foi sala de aula, não foi sua cultura, não foi sua inteligência, não foi... Porque tinha gente mais inteligente que Pedro ali naquele momento. Então, assim, quem te deu foi o Pai diretamente. Você não acha também que depender dessa escolaridade, desses ensinos, desse estudo, pode causar, que tem causado hoje em dia? A pessoa lê a Bíblia formada em tudo, na hora que vai no culto, coloca coisas que a Bíblia não tem. Faz coisas que nunca Jesus mandou. Esfrega relógio de ouro, tênis carérrimo na cara de um pobre que não tem o que comer dentro de casa. Não, mas a Bíblia fala sobre isso. Esses dias eu até debati com um pastor famoso de televisão que ele falou, homem formado, criador de revistas nas escolas bíblicas dominicais de todo o Brasil, falou que a Bíblia não tinha nenhum tipo de mandamento para ajudar pobre, que o dinheiro não era nenhum momento para ajudar pobre. Ou seja, um camarada formado, será que ele não dependeu muito do estudo dele, da sabedoria dele, para chegar a nada, vamos dizer assim? Exatamente, porque aí você entrou em pontos profundos, né? Porque daí quando a pessoa estuda muito também, e ela está numa determinada denominação, numa determinada, vamos colocar, linha teológica, ela força, ela faz peripécias, faz ginásticas hermenêuticas para fazer a Bíblia caber dentro daquilo que ela quer pregar. E é exatamente isso que o franciscano se opunha. Né? Eles criavam estruturas gigantescas de igreja, com um monte de cargo, e usavam desse conhecimento teórico para fazer isso, para manipular as pessoas, para falar a questão de dízimos, só que não existe mais e tudo mais. Para a questão. É a mesma coisa, você, assim, com todo respeito, né? Você pega, vamos citar o nome de uma pessoa aqui, que não é crítica, uma pessoa que eu admiro bastante, que é o Rodrigo Silva. Né? Você pega o Rodrigo Silva, por exemplo, defendendo a ideia de guardar o sábado, ou de tentar provar que o vinho de Jesus lá nas bodas de Caná não tinha vinho, era algum tipo de suco. Você vê o Rodrigo falando aquilo, é uma ginástica hermenêutica que ele faz, que não tem cabimento. Ele consegue, talvez, convencer só o nicho dele lá, a bolha que eles vivem, né? Eu estou dizendo com todo respeito ao Rodrigo, mas ele não convence mais ninguém, porque é uma ginástica muito grande, porque o Rodrigo também tem muito estudo, é doutor Rodrigo Silva, né? E só que como ele participa, ele é membro atuante da Adventista, né, com todo respeito à Adventista, que é uma grande instituição, mas eles têm esses ensinamentos que não conseguem explicar com clareza. Como é que você vai guardar o sábado se Jesus lá na Bíblia fala aquelas coisas que ele fala, né? Como é que você vai deixar uma ovelha, você não deixaria cair, não vai curar? Então não tem sentido. Nesse sentido que você está falando. Daí a pessoa usa todo o estudo delas, teologias, os PhD delas, para defender uma coisa que você falou aí, que Jesus não veio para... Jesus só veio para isso. Silva, interessante, você lembrou do Rodrigo Silva. O Rodrigo Silva, ele vai colocar que o vinho não tinha álcool. O Rodrigo Silva, ele vai falar que o dízimo era de pé e que o apóstolo Paulo dava dízimo na igreja de Cristo. Entendeu? É estranho isso, né? Estranho. E o Rodrigo Silva, você aprende muito com ele. Muito, o Rodrigo Silva é uma das maiores. É uma das maiores. Quando você pergunta para o Google, para o YouTube, quem que é uma referência teológica do Brasil, é o Rodrigo Silva. Eu estou falando isso com o maior respeito a ele, mas eu estou dizendo para você como é que é difícil você fazer essa ginástica hermenêutica para defender uma coisa que não tem sentido. Você vai defender que só você, só o seu nicho lá que comunga com você. E se o Rodrigo Silva não tivesse essas ideias, ele seria muito mais respeitado. Porque tem gente que gosta do Rodrigo Silva, que admira o Rodrigo, mas que exatamente por ele defender essas ideias, que não tem como ele não defender, né? Ele é pastor lá da Adventista, como é que ele não vai defender? Seria incoerência, ele teria que sair da igreja, né? Porque até então ele é assalariado, ele precisa daquele valor ali também. Não, eu não sei se ele é assalariado, mas ele é membro, né? Ele é pastor lá, eu não sei se ele tem salário, eu creio que nem tem salário. Mas se ele é membro e ele fala que ele é contra aquilo que a igreja professa, ele tem que sair da igreja. Então, como ele não vai sair da igreja, ele casa aquilo. Mas eu estou falando isso com o maior amor, com o maior respeito. Sim. O Rodrigo Silva, ele contribui muito, né? Ele contribui muito, né? Com o ensino da palavra. Eu estou dizendo, em cima disso aí que você falou,
que as pessoas usam daí a teologia, ele usa todo o conhecimento dele para defender uma tese que não tem cabimento. E aí, nesse sentido, eu concordo, eu concordo, eu estou fechado com a congregação nesse sentido. A pessoa estudar teologia, fazer um monte de PhD, um monte de coisa, para vir pregar algo em cima da ideologia dele. Então, se você fez uma faculdade batista, e eu fiz uma faculdade, eu estudei teologia um pouco numa faculdade da presbiteriana, é claro que a faculdade vai ser, o viés dela vai ser para aquilo. Se você fizer numa PUC, por exemplo, uma faculdade de teologia, provavelmente, eu não posso falar com segurança que eu não estudei lá, mas vai ser enviesado para as ideias da doutrina da católica romana. É nesse sentido que a congregação cristã no Brasil, ela prega. Não que a pessoa não deva examinar a escritura, estudar com um bom dicionário. Não é isso que ela está dizendo. Pelo contrário, eu estou reafirmando isso porque eu acho um absurdo ainda, Everaldo. Eu vejo, sobretudo, os críticos da CCB falar isso. A congregação... Aí eles pegam um cooperador, que chama pastor, na congregação chama cooperador, eles filmam um homenzinho lá simples, um irmãozinho simples, estava falando disso, que ele não teve que estudar a Bíblia e tal, e ele prega, eles usam aquilo e falam que aquilo é CCB, sabe? Pegar um locutor, você, por exemplo, né, você é locutor, trabalha com comunicação. Eles pegam um comunicador lá, um cara falando uma besteira lá na Chapada Diamantina e falam, todos os locutores são assim. Eles julgar o todo pela parte. Mas eles fazem isso porque como a congregação também não tem essa parte de comunicação, de publicidade, qualquer pessoa que eles podem pegar um corte do que eu estou falando aqui e usar isso contra a congregação. Eles podem fazer. Também, Jonai, vou aproveitar a sua sabedoria aqui, irmão Antônio também que está presente, outros irmãos aqui. Existe também aquela dependência do Velho Testamento, que eu já vi que a congregação ela trabalha muito a graça, né? O Novo Testamento. Você não acha que quando algumas pessoas falam que a CCB não tem conhecimento é porque ela não depende do Velho Testamento? Ela não utiliza como padrão doutrinário tudo que se passou, tudo que estava na sombra, que em Cristo nós passamos a enxergar aquilo que é real, né? Então a sombra era a sombra. Então você não acha que alguns irmãos também dizem que a CCB não tem conhecimento? Gente, só estou trabalhando para chegarmos no tema, tá? O tema é, a Bíblia, ela é a palavra de Deus ou não? Então vamos chegar lá no tema. Então, irmão Jonai, estou aproveitando o nosso irmão aqui, poxa, que ele fala muito bem, então vamos aproveitar, irmão, no máximo que a gente puder. Você não acha também que algumas igrejas, por exemplo, pega lá um versículo do Velho Testamento, que Abraão levou o seu filho, cria uma campanha agora e fala que a pessoa que der o seu Abraão, que é R$1.000, é 1.500, ou seja, a CCB não tem esse tipo de trabalho. Ela acredita no período que é de Jesus, que é o apóstolo da igreja, não é verdade? E fundou a igreja, que não é o seu Franciscon, tá? Que ele fundou e que as pessoas estão nessa graça, que é o Novo Testamento, ou seja, não a CCB em si. Você não acha que existe também essa confusão de achar que a CCB não tem conhecimento, não estuda por não depender do Velho Testamento? Everaldo, você tocou num assunto muito importante. Eu tinha falado na outra live, e eu vou falar nessa também, que tem tudo a ver com a tua questão. Tem membros da congregação, pessoas lá. Eu estava agora, antes de vir na live, eu estava na casa de um amigo meu, da congregação, e a mulher, ele é um empresário, a mulher dele é da Árvore da Piedade, né, que cuida dos necessitados da igreja, duas pessoas esclarecidas. E eu falei sobre o que seria live, eles nem sabiam nem sabia isso. Mudou. Antes era contém a palavra, agora é a palavra, porque para essas pessoas, para esses crentes de verdade da congregação, pessoas firmes, o CCBiano raiz, isso para eles não importa, sabe por quê? Porque eles vão na igreja e Deus fala com eles através do pregador. Então eles não estão nem aí para teologia e tal, eles acreditam na fé que eles professam, porque Deus fez obra na vida deles. Entendeu? Então, assim, esse é o padrão CCB. Eles não estão nem aí. Se o Jonair vai fazer uma live, se vai defender isso ou aquilo, eles não estão nem aí. Para eles, o importante é a fé que eles testemunham, a obra que Deus faz na vida deles e faz na vida da comunidade em que eles vivem. Mas eu tenho um entendimento que, como a congregação não tem dízimo, que o dízimo era aquilo que você falou na outra live, além dele ser do Velho Testamento, do Pacto Antigo, ainda não era em dinheiro, né? Era em alimento, tudo aquilo que você falou lá, que a gente pode até voltar, se for o caso, falar daquilo, que você fala até com mais propriedade que eu. Mas assim, como a congregação não tem dízimo,
e o crescimento da congregação, eu vou te falar uma informação aqui que eu tenho, tá? Uma informação. Hoje eu acho que a congregação cristã é a maior igreja não católica do Brasil. Você vai falar assim para mim, não, mas é a Assembleia. Mas a Assembleia tem como é que fala? Vários ministérios. A congregação, ela é única, ela é unificada. Ah, mas tem as dissidentes da congregação. Não, estou falando da congregação no Brasil, Braz, todo mundo É sabe verdade, a que Assembleia ela não é a maior, que a Assembleia não é uma só. A Assembleia são isso, várias. E cada isso, pastor faz da sua igreja o que quer. Então ela não é uma isso. só. Tá certo. Então, o dia que você for batizado na nossa igreja, Everaldo, se Deus quiser vai acontecer isso, você vai se assustar com o que vai acontecer com você. Eles não vão anotar seu nome em lugar nenhum. Você vai se batizar e é só entre você e Deus, entendeu? Isso me emociona muito, porque eu prego isso no presídio. Eles não anotam teu nome em lugar nenhum. Por que não anotam? Porque não é importante para a igreja. Aquilo é importante para você e Deus. Deus te chamou para a água. Porque também não vai ter um controlinho de carnê lá para você pagar o dízimo. O seu nome não é anotado. Então, isso aí, por que isso é importante nesse debate aqui? Nesse debate, não nessa conversa nossa. Porque a congregação não tem o número de pessoas, de membros hoje. Porque isso também não é importante. Lembra quando Deus brigou com o rei Davi? Porque Davi saiu fazendo um recenseamento? Eu acho que a congregação leva isso muito a sério. Ela não conta os membros. Ah, mas sabe quantas casas de oração tem? Sabe as oficiais. Aqui onde eu moro, por exemplo, deve ter mais 5 aqui, que faz culto na casa das pessoas, dos irmãos, que a congregação nem conta, que ela nem tem controle sobre isso, de tanto que é grande. Então, hoje, por exemplo, existe mais de 20 mil casas de orações, mais de 80 países, a congregação. Estima-se que ela tenha 3 milhões de membros. Eu vou afirmar para você aqui, isso não está escrito em lugar nenhum no site da congregação, mas pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho pesquisado, hoje, a congregação cristã no Brasil é a maior igreja cristã, não, a maior é católica, todo mundo sabe disso, né? Mas é a maior igreja do Brasil hoje, unificada. A Assembleia seria e tal. Eu acho que é isso. Ah, pode ser universal, pode ser mundial. Pode ser, mas no meu entendimento é congregação. E aí, Veraldo, a pergunta por que a congregação recebe tanta pancada assim? Porque ela não cobra o dízimo. Não tem dízimo na igreja. E aí, como é que ela cresce desse jeito? Toda a cidade. Se tiver gente aqui online, ou que vê essa live depois, escreva. Eu sou da cidade X e aqui está construindo 2 igrejas da congregação. Eu sou da igreja Y, da cidade Y, aqui está construindo. Mas aí, como é que ela constrói esse monte de casas de orações sem dízimo? Né? E aí, como é que Mas vou mexer um pouco com o irmão. Mas o dízimo não está na Bíblia? Por que não tem dízimo? Não, o dízimo, ele está na Bíblia, mas ele está no Velho Testamento. Né? Ele está no Velho Testamento porque... Então ele está na Bíblia, mas não é para a igreja de Cristo, é isso? Nem tudo que está na Bíblia é para a igreja de Cristo. Não tinha Cristo. Cristo aparece no Novo Testamento, no Novo Pacto. E aí tem que ficar muito claro, tem vários argumentos, né, disso aí, de dízimo e tal, mas para mim o mais importante é que era para sustentar os levíticos. Mas aquele povo, que era o povo que cuidava do templo. E aquele povo, eles eram 12 tribos, eles eram a tribo que não tinham direito à propriedade da terra, porque eles não teriam que acumular patrimônio. Então, eles eram sustentados por aquela arrecadação. E aí faz sentido. Né? Mas não faz sentido você ter na sua igreja lá os membros passando dificuldade e pagando salário de 10, 20 mil para pastor. Né? Isso não casa. E aí, isso aí é até uma coisa que já virou também ponto pacífico. Né? Nenhum teólogo sério você ouve falando que pastor tem que ostentar, que os pastores agora estão até ostentando, os caras estão. E se você não for bem sucedido, você não é cristão, porque o cristão tem que ser bem sucedido. São bobagens, são heresias que se pregam, mas não tem nada a ver com Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio exatamente para os pobres, ele não veio para os ricos. Está lá em Lucas 5:27, né? Eu vim buscar os pecadores, né? Eu vim buscar aos que estão à margem da sociedade. Tanto é que as relações dele são com os coletores de impostos, né? Ele vai atrás de quem estava danado, né? Por que ele chama os pecadores? Ele chama o pecador porque quem se sente santo e ninguém não vai aceitar Jesus. Mas então, eu entendo que a perseguição que a igreja de congregação cristã no Brasil sofre é porque ela não cobra o dízimo. E isso arrebenta com todos os argumentos de cobrança de dízimo de outras denominações. E é isso. Então vamos lá ao nosso tema. Agora é o momento, olha que eu creio que seja um momento muito polêmico, tá?
Por quê? Porque se você diz que a Bíblia contém a palavra de Deus, algumas pessoas que querem disseminar discórdia vão fazer um corte e vão dizer que você está querendo dizer que você não depende da palavra de Deus, né? Se você diz que ela é a palavra de Deus, eu vou falar, se é, então por que você não cumpre o dízimo? Por que você não cumpre o sábado? Por que você não cumpre, já que está tudo lá? Né? Então assim vai. Porque se você diz que contém, porque nem tudo é para a igreja. A palavra de Deus para a igreja atualmente. Depende do ângulo de onde você vê. Se você diz que ela é, então vamos fazer tudo que está escrito. Né? Ou contém, não contém para o nosso tempo. Né? Depende do tempo. Então vamos lá. Vamos deixar o irmão Jonaí falar um pouquinho. Hoje, como a congregação cristã no Brasil, ela vê e por que ela vê assim. Irmão Tony botou aqui, verdade, meu querido irmão Jonaí, não nota, né? O nome em lugar nenhum, não anota o nome em lugar nenhum, né? E nem está escrito, né? Mas está escrito sim no céu, no livro da vida, né? No momento do batismo. Ele colocou aqui, como outras pessoas que estão participando, né? Tem um professor de história também que colocou aqui número 18. É muito bom ter professores presentes aqui, né? Tem a Sebastião, também colocou aqui que tem teólogos que buscam sabedoria dos homens e não em Deus. Isso é muito interessante, tá? Sebastião também botou 1 Coríntios 19, porque está escrito, destruirei sabedorias, aniquilarei a inteligência dos inteligentes, e assim vai. Imagina aí, agora é com o irmão, então não está trêmulo não, né? Não, mas Tá, então tema... pode estar à vontade. Mas eu confesso a você que é um tema caro, é um tema caro para a congregação, essa mudança que teve. Mas deixa só para finalizar aqui, eu mandaram no Zap aqui a questão do estudo da Bíblia e a questão do Espírito, da revelação, né? Aí ele está lá na primeira carta aos Coríntios, né? Porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra da sabedoria, e a outra, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. É o mesmo Espírito que dá a sabedoria para a pessoa que levanta na igreja e prega pela revelação de Deus. Ele é um iluminado, Deus revela para ele a palavra, mas é o mesmo Espírito que dá a outro o dom da ciência. E a perfeição acontece quando você conhece. Eu já tive o privilégio de estar numa igreja que o pregador, o cooperador, o ancião que estava lá, ele tinha os dois. Ele tinha o espírito e a ciência. Então, ele faz uma exortação, Everaldo, que ele busca ele faz toda uma conexão, toda uma contextualização da palavra pela ciência, mas na hora de exortar, ele traz a revelação de Deus. Aí a igreja, o céu desce na igreja, né? É isso. Mas a questão específica é o tema da nossa live de hoje, né? Se a Bíblia é ou contém. Na verdade, essa questão até 2012, Everaldo e público e audiência que está nos ouvindo aqui, até 2012 existia na congregação por escrito que a congregação crê que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Em 2012, na publicação do Inário 5, a congregação ela muda esse texto e ela passa a dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. E isso alimentou os críticos de uma forma muito feroz, né? E aí a gente precisa debruçar sobre isso, porque na prática, Everaldo, na prática não mudou nada. Os irmãos, a maioria dos irmãos absolutos nem sabe dessa mudança, porque continuou a mesma coisa, pregando a nossa única fonte de fé é a Bíblia. A nossa única fonte de aprendizado, de leitura é a Bíblia. Não mudou nada. A congregação não criou livro novo. Ela não excluiu parte da Bíblia. Sempre foi a mesma, desde 1910. Então, o que mudou? Mudou foi apenas a palavra escrita, né? E aqui, eu confesso a você que eu fui atrás dessas informações por esses dias e eu até agora eu não consegui me convencer do porquê da mudança no texto. Mas o que a Bíblia para a Bíblia contém? O que difere isso? Exatamente. E aí é um problema, né? Porque se eu falo que a Bíblia é a palavra de Deus, eu fecho o ponto.
eu fecho o tema. A Bíblia, isso aqui é a palavra de Deus, acabou. Se eu falo que a Bíblia contém a palavra de Deus, eu dou liberdade para o leitor escolher. Ah, mas se ele falou que contém, então não é tudo. Eu concordo que não é tudo também, porque, por exemplo, o índice, as notas, tal, não é a palavra de Deus, né? Se a gente for ser rasteiro no argumento, né? Mas não foi, não foi essa a intenção da congregação. Então, o perigo dessa colocação que a congregação, que a assessoria da congregação colocou, de falar que contém, ela abre essa possibilidade de um mundo de fora da congregação achar que a congregação pode colocar coisas a mais ou tirar. E isso, na verdade, na prática, não é. Mas eu sou formado em letras, né? Eu sou formado em letras. Eu iniciei um mestrado em literatura, então eu gosto das palavras. Então, essa palavra, por exemplo, eu não seria consultado pela congregação, mas se eles me consultassem, eu seria contra essa mudança, por exemplo. Né? Eu sei que isso aqui vai desagradar muita gente que eu estou falando, mas eu me propus com você e me propus com quem está nos ouvindo a ser sincero na minha colocação. Mas uma coisa interessante, tudo que Jesus disse, nenhum livro daria para escrever tudo. A Bíblia fala sobre isso, né? Nós temos alguns livros na Bíblia. Uma 66, eu estou um pouquinho mais que a Igreja Católica com os livros apócrifos. Tudo bem. Então quer dizer que se ela já é, se a gente tiver acesso a algum achado, ele já não presta mais. Só o que está dentro dela. Não, é assim, ó. É que daí você colocou. Vamos falar de língua portuguesa. Estou fazendo pergunta para facilitar as nossas pessoas que estão nos assistindo, tá? Não, claro. Então, claro. Vamos lá. Porque às vezes eu posso me perder aqui no raciocínio, eu posso falar alguma coisa que as pessoas não entendem. É importantíssimo se você está pautando isso aí para eu falar o que precisa ser falado. Mas assim, a Bíblia é a palavra de Deus, né? A Bíblia é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus. Mas nenhuma dessas duas colocações está dizendo que somente a Bíblia é a palavra de Deus. Né? Limitar a Deus, limitar o Criador de tudo, a Bíblia, colocar Deus dentro daquela caixinha, Deus é muito mais que isso. Mas nós temos que chegar e definir, então, se a gente tivesse que definir, a Bíblia é ou contém a palavra de Deus? Né? A congregação até 2012, ela escrevia que era a palavra de Deus. E o problema, Everaldo, é que em 2012 ela mudou isso. E aí eu peguei o argumento da congregação. Está lá no site da congregação para quem quiser assistir, quem quiser ler lá. Como é que chama isso aqui? É posicionamento da congregação. É uma reunião de aconselhamento ministerial de 29 de outubro de 2023. Eu vou mandar o link para você aqui no seu zap. Se você quiser disponibilizar, porque todo mundo tem acesso a isso. Por que a congregação mudou? Eu não sei pôr no. Se quiser pôr, pode pôr aí. Por que a congregação mudou isso? Por que ela muda de contém para a palavra de Deus? Em 2012. Por que ela mudou isso? E aí ela gasta um monte de argumentos aí. Ela coloca a questão da língua portuguesa, de gerúndio e tal. E ela fala que daí tem a questão das revelações espirituais. Mas assim, como é que eu vou falar? Eu preciso ser honesto, sabe? Com quem está ouvindo, com você. O argumento gramatical que a CCB usa, que contendo, eu estou resumindo o que está nesse link da congregação, no site da congregação que é público, que está no gerúndio, e por isso indica uma ação contínua, não exclusão das partes. É um argumento linguisticamente correto. A congregação ela está agindo correto a dizer isso, que ela fala que é por causa do gerúndio, que a Bíblia contém a palavra de Deus no gerúndio. Beleza, tá ok. Ela tá, linguisticamente falando, a congregação está certa nisso aí. Mas ela não responde à pergunta de fundo dos críticos, que não é gramatical, é ontológica. A Bíblia é, na sua totalidade, sem mediação, a palavra de Deus ou ela apenas a vincula? Isso o gerúndio não resolve. E eu acho que a própria CCB ganharia enfrentando essa pergunta de frente, em vez de responder pelo lado, da forma verbal. Essa tensão que existe entre a palavra de Deus e contém não nasceu na CCB. Isso é importante dizer. Porque daí os críticos ficam falando que a congregação inventou isso. Não, a congregação não inventou isso. É uma tensão teológica antiga que atravessa todo o cristianismo,
que leva a sério inspiração e inerrância, e que divide até os próprios críticos entre si. E o que realmente importa no fim não é a palavra escolhida no papel, é a prática. A CCB continua hoje sem fonte concorrente de autoridade, sem magistério que reinterprete o texto, afirmando a Bíblia como única e perfeita guia de fé e conduta. Por isso eu digo com tranquilidade, Everaldo, mudou a palavra, mas não mudou a fé. A congregação cristã no Brasil, ela continua a partir de 2012 com os mesmos fundamentos que ela tinha em 2010, que a Bíblia é a palavra de Deus, mas ela muda isso aí. E aí você pergunta para mim, mas o que você acha particularmente disso? Eu sou formado, vou repetir, eu sou formado em letras por uma grande faculdade de letras, a UEL, lá de Londrina, né? Eu gosto das palavras, e eu acho que que o argumento que a congregação usa aqui, do dia 29 de outubro de 2023, esse argumento, ele não responde, né? Ele não responde a questão em si. Porque a pessoa, ela permite... A congregação não faz isso. Ela não escolhe o que ela acredita como verdade bíblica ou não. A congregação não faz. Ela continua agindo, tendo a Bíblia como a palavra de Deus. Isso é prática do dia a dia. Isso é porque é a palavra de Deus por ser inspirada, não é? Independente do erro dos homens, mas eles foram inspirados. Da história, eles foram inspirados por Deus. E nisso, a mão de Deus está ali. Então, acredita-se ser a palavra de Deus. Mas se você olhar também por outro ângulo, como foi falado ali, ela contém a palavra de Deus em si, né? Então, assim, depende do ângulo a qual e do estudo que você está fazendo. Então, dá para se entender esses dois ângulos de ser e de conter, dependendo da forma que está sendo falado. Não quer dizer que você falou que contém, que você não tem a Bíblia como inspirada por Deus. Não é isso? O irmão está falando? Não, assim, tem essa interpretação que você está dando, que é inspirado, mas para nós da congregação, e para a maioria, né, das igrejas, eu entendo dessa forma, a Bíblia é a palavra de Deus. Foi escrita por homens, inspirada pelo Espírito Santo, mas é a palavra de Deus. Nós acreditamos fielmente nisso. A congregação professa isso. Mas a questão, que é a questão do nosso tema, é se ela é a palavra de Deus ou contém. Então, deixa eu repetir essa parte. Porque o perigo, e eu gostaria até que esse vídeo chegasse ao ministério da congregação, o perigo dessa colocação de contém não é o que a congregação vai fazer, que na congregação eu confio, eu tenho comunhão com a congregação, eu acredito na congregação, é a minha igreja que eu frequento e eu acredito na congregação, eu acredito no ministério, eu acredito nos anciãos mais antigos, eu sei que eles têm revelação de Deus, eu acredito que as mudanças da congregação é feito pela guia do Espírito Santo, eu não tenho essa dúvida, eu acredito no ministério da congregação. Mas eu acho que com essa colocação de contém, ela abriu um espaço que não precisava ser aberto, entendeu? Ela abriu porque ela podia simplesmente manter o lá. A Bíblia é a palavra de Deus, não teria essas críticas, né? E como ela abre esse espaço, e eu sei que vai ter críticos, vai ter membros da congregação, que até vão falar com você depois, como é que você pode pôr o Jonair aí e tal, falando isso. Mas eu estou falando aqui defendendo a congregação. Sim, mas a Bíblia significa bíblios, né? Ela é livros, são livros. Por que a idolatria em relação aos livros? Exatamente. Mas são somente livros. Sim. Você não acha que a pessoa deveria ter uma noção de que ela está com um livro, uma biblioteca na mão? A palavra de Deus vai muito além. E tem outras coisas que são... Acho que caiu aqui. Você está me ouvindo? Aqui, não sei se o irmão está percebendo, eu estou criando perguntas aqui que são feitas na internet. Eu estou criando algumas polêmicas que são feitas na internet e que pessoas falam. Eu não sei se cortou só para mim ou cortou para a audiência, mas ficou um minuto aqui, eu não ouvi você. Se você puder só resumir essa última pergunta sua. Então, o que acontece? Estou criando algumas polêmicas aqui, perguntas, que acontecem na internet, né? Então, ou seja,
Eu pegar a Bíblia, o livro, idolatrar esse livro e falar que Deus está ali dentro, que ali é a palavra de Deus, que não tem mais nada, que Deus não pode, não, só está inspirado aquilo ali. Colocar esse livro dentro de 7 chaves. Não seria uma idolatria isso? Porque é uma biblioteca, são 66 livros, a católica tem uns livros apócrifos, tipo assim, nós temos outros achados também, e assim vai. Ou seja, então falar que contém não seria uma forma mais correta? Mas eu estou entendendo a tua pergunta, mas eu preciso pensar nela com mais cuidado. A questão da idolatria da Bíblia. É que assim, a gente, nesse ponto, eu estou fechado com a congregação. Nós não podemos ter outra fonte de fé. É a Bíblia. Não é questão de idolatria. A fé que eu professo, se a minha vida aqui na Terra ela é 0,00 nada com relação à eternidade, e eu vivo em função da eternidade, e essa eternidade, esse concerto com a eternidade é feito com Deus que eu acredito, esse Deus, para mim, ele só está na Bíblia. Ele não. Se ele estiver em outro lugar, claro que ele está em outro lugar, mas para eu chegar, para eu me aproximar dele, para eu orar, para eu ler alguma coisa, não tem. Aonde que teria? Se não for. Não é questão de idolatria, mas aonde que eu buscaria mais? Onde que eu buscaria Deus mais? Além da Bíblia. Ah, mas eu posso orar, eu posso fazer. Sim, mas se eu quiser ler, por exemplo, se eu quiser pregar, eu não posso pregar o que eu achar que é. Se eu falar que contém, aí eu vou ter que ficar pensando, o que será que contém? Será que essa aqui é a palavra de Deus? Será que essa aqui não é? Não. Tanto é que a congregação, nessa explicação que ela dá, ela deixa muito claro que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso que é interessante a gente falar, para que não fique a ideia aqui que eu estou sendo contra a congregação. Nessa explicação que a congregação ela dá, em 29, aqui nesse posicionamento doutrinário, circular 168, de 29 de outubro, a congregação ela faz um texto enorme para dizer que a Bíblia, que não mudou nada, que a Bíblia é a fonte de fé e é a palavra de Deus. Entendeu? Então, a CCB, ela tem a Bíblia como a palavra de Deus. Agora, por que algumas outras que diz que a Bíblia é a palavra de Deus, faz campanha, que não está na Bíblia, cobra dízimo, que não é para a Igreja de Cristo, vende o reino dos céus, pastores ficam ricos, são dono das igrejas, chega a ponto até de vender alguns, a própria igreja. Isso aconteceu, eu faço até sátira em cima dessas coisas, mas são alguns líderes, não vou falar todos, vou sempre falar alguns, né? Alguns líderes que acontece? Tem a Bíblia como a palavra, mas na hora de praticar ela não é a palavra. Eu vou acrescentar porque está faltando algo nela. A CCB, a Congregação Cristã no Brasil, ela tem a Bíblia como a palavra de Deus, a ponto de, nos mínimos detalhes, ela tentar obedecer até como o véu, que é um poderio diante dos anjos. Ela poderia deixar passar. Isso o irmão falou agora, é interessante isso. O temor que ela tem com a palavra, isso é tremendo. Porém, nós entendemos que nem tudo que está ali é para a Igreja de Cristo atualmente. Tem coisa que é cultural, tem coisa que é de uma outra religião, tem coisa que é do paganismo. E está ali dentro. Foi inspirado por Deus para estar ali? Acreditamos que sim. Tá? Mas, porém, para a Igreja de Cristo, não tem mais validade. Tem coisas que eram sombras e de uma outra religião que era judaica. Não tinha nada a ver. O altar da igreja judaica não tem nada a ver com a igreja evangélica. A forma que Deus era adorado lá é totalmente diferente. Deus estava ou está no ser humano, dentro do ser humano. O altar acaba sendo o coração do ser humano. Nós acabamos sendo o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça, nós somos a igreja. Então, as coisas vão mudando, porque antes estávamos na sombra e agora nós estamos em Cristo. Algumas pessoas, os ateus, vão dizer, mas Deus permitiu a morte de crianças lá no passado. E assim vai, ou seja, as pessoas não tinham noção do Deus exato. Cristo veio trazer a revelação exata de Deus, de como Deus é. Então, querer judaizar a igreja é uma coisa interessante. Agora, é interessante a sua fala, vou até falar aqui do irmão Antônio, ele botou irmãos, Everaldo Jonaí. Essa mudança... O irmão Antônio, ele sintetizou bem o assunto, eu gostei dessa colocação dele aí. É verdade? Essa mudança de para contém é complexa, porém, o mais importante
que isso não fere em nada a sã doutrina e os ensinamentos de Cristo para a igreja. Porém, Exatamente. não podemos ser ignorantes a ponto, né, de humanamente falarmos que o que acontece? Tudo que está ali, que não é o caso de agora, estou falando para quem está ouvindo, tá, gente? Tá? Para quem está ouvindo agora e pensa que é para ser praticado pela igreja, porque não é. Senão a mulher, nos seus dias atuais, não vai poder tocar em nada, que ela vai amaldiçoar tudo. Ela vai sujar tudo. Né? Então, assim, se a gente for falar sobre leis antigas, de outra religião, de outro momento, de outra época, como a pessoa imaginava, não tem como trazer para a igreja de Cristo agora. Tá? Nós estamos na graça divina. Tá? Então, irmão Janaí, a sua presença no canal ela é fenomenal. Tá? E eu queria até que fizéssemos mais uma live falando sobre isso, porque alguns irmãos eu tenho certeza que não conseguiram identificar, porque é tão rápida a live, então não dá para poder discernir melhor o que é conter. Quando fala contém, não quer dizer que a Bíblia não é inspirada, né? E não quer dizer que Deus nós não respeitamos. E como falamos também que ela não quer dizer que temos que cumprir tudo, porque se ela tem que ser cumprida. Olho Assim, por olho, dente por dente, assim vai. nós temos que. Aí é uma questão teológica, né? Nós temos que ler a Bíblia lá em Gênesis, de Gênesis e Apocalipse, né? Sobretudo Gênesis ao Novo Testamento, é uma Bíblia cristocêntrica que chamam, né? Tudo ali é voltado para Cristo. Se nós fizermos uma leitura com esses óculos, vamos colocar essa palavra, essa metáfora, essa parábola, com óculos de Cristo, olhando Cristo, né? Lá em Gênesis, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com, né? E o verbo tal. Aí você vai lá em João, no princípio era o verbo virou carne. Então, toda a Bíblia, ela se comunica, ela começa lá em Gênesis e ela vai toda ela voltada para Cristo. Se nós encararmos dessa forma, a Bíblia, ela continua atual. Né? Vamos colocar dessa forma. Você colocou um ponto de vista que eu respeito, que é um entendimento. Não é porque eu estou falando algo diferente de você que o entendedor esteja errado. A Bíblia é um livro enorme, gigantesco, não tem como todo mundo concordar. Ela foi usada para fazer guerras, ela foi usada para salvar, para civilizar sociedades, né? Ela foi usada para tudo, né? Mas ela não foi feita para isso. Ela foi nos levada, foi feita para nos levar para o céu. É isso, né, que a Bíblia foi feita. Essa colocação do irmão colocou aqui, que é um assunto complexo, que eu tinha falado no começo, né, que 90% dos irmãos, graças a Deus, não tem essa preocupação, não sabe o que está acontecendo na internet, e está tudo bem, porque não mudou nada na igreja. A igreja continua, a congregação continua tendo a Bíblia como única fonte de fé, única fonte de aprendizado, de ensino, né, é a Bíblia Sagrada. A congregação não tem outra fonte. Nós temos a revelação. Deus nos revela para o ministério, para os anciãos, para os cooperadores, mas dentro da palavra de Deus, dentro da guia do Espírito Santo e dentro da palavra, dentro da Bíblia. Não foge disso. Porque muita gente quer pegar essa palavra e deturpar, dizer que a congregação mudou. Não, a congregação não mudou. Eu vou repetir aqui não é para causar polêmica, eu não vou fugir desse assunto. Mas a congregação, no meu entendimento, Jonaí, quem sou eu na fila do pão? Eu não sou do ministério, mas eu acho que não precisava ter feito essa mudança. Podia ter mantido ela lá, não daria pérolas aos porcos, vamos pôr assim. Os críticos pegaram isso para pisar na congregação. Foi desnecessário. E aí, a hora que a congregação se posiciona, aqui é uma coisa importante. Na hora que a congregação vai responder isso, porque veja bem, Verônica, isso aqui é muito importante, porque vai ficar gravado e as pessoas vão vir aqui fazer corte, está tudo bem. A congregação muda esse ensinamento lá em 2012. E aí houve muita polêmica, e ela vem aqui em 2023, tipo, 11 anos depois, ela vem dar uma resposta. Né? E a resposta dela, da congregação e tal, ela diz assim, até fiz uma metáfora aqui. Alguém chega para você e pergunta assim, esse copo está cheio ou está vazio? Pergunta para o Everaldo. Esse copo está cheio ou está vazio? Aí o Everaldo responde, em vez do Everaldo responder se o copo está cheio ou está vazio, o que o Everaldo responde? Está no adjetivo, não no verbo. Entendeu? Então, a congregação, em vez dela responder se a Bíblia contém ou é a palavra de Deus, ela joga isso para a linguística. Ela joga isso para dizendo que é gerúndio e tal. Eu estou falando isso de propósito
Porque eu torço mesmo, sabe, Everaldo, para que essa live chegue na congregação. Não nos críticos e nem nos CCBanos raízes que vão nos criticar aqui. Mas eu entendo que isso aqui, ela abriu um espaço para que as pessoas possam pensar isso. Ah, então, se ela está dizendo que a Bíblia contém, então ela pega coisa daqui, pega coisa da lá, exclui. Não, e a congregação não fez isso. Ela não fez, ela não mudou a forma dela de ser. Ela só mudou essa parte. E eu até gostaria que a congregação cristã fizesse uma circular explicando, né, por quê. Porque o argumento que ela deu lá, linguisticamente falando, que é minha formação, ela é um argumento que não respondeu. E no que eu acredito isso? Isso é culpa da congregação? Não. A congregação é feita de homens, né? E às vezes lá chegou uma assessoria de língua portuguesa, de linguística, e falou: não, vamos mudar aqui para contém e tal, e pensou só na. Eles falaram assim: olha, nós não vamos mudar nada, porque nós somos isso mesmo, nós somos a igreja da revelação, a Bíblia e tal. Eles pensaram na própria instituição fechada em si. Não pensaram que isso aí poderia cair nos críticos e abrindo essa porta que não poderia ter sido aberta. Não teve porquê. Não agregou nada, sabe, Veraldo, para a congregação ter mudado isso. Pelo contrário, abriu essa brecha e eu espero, sinceramente, que ela reveja isso. Ou eu, na próxima live, venho aqui e peço perdão para a assessoria de comunicação. Assessoria não, peço perdão para a congregação aqui. Olha, eu errei com vocês, eu não devia ter falado aquilo. Realmente, a Bíblia contém a palavra de Deus. Eu tenho um ditado comigo: eu não sou casado com os meus erros, né? Se eu entender que contém é a palavra mais correta, eu vou falar assim: não, a congregação ela fez uma revisão nos seus pontos de doutrina e corrigiu aqui, e ela fez certo, né? Mas, no meu entendimento, não. Falei demais, né? Não, perfeito. Eu acho que vai muito pelo, assim, na minha visão, eu acho que a pessoa que está assistindo aí, né, é igual acontece na sala de aula, quando você está fazendo seminário. No final, cada um tem uma visão ali. Então, no meu entender, a Bíblia contém. Ela contém, no meu entender, ela contém. Não quer dizer que você não respeite a palavra e não tenha a palavra de Deus, né? Porque se ela contém, então nós respeitamos a palavra. E nós sabemos também distinguir aquilo que é útil para a igreja e não, ou não, né? O judeu contém aquilo que é bom para ele, aquilo que é para a religião dele, que é para a época dele, né? A igreja de Cristo, ela tem uma história judaica de uma outra religião que não tem nada a ver com a igreja de Cristo. Uhum. Mas nós entendemos que foi inspirado. Por ser inspirado, sim. Mas você, Everaldo, e eu, a gente pode falar assim. Mas o ministério nunca vai se pronunciar. Mas, por exemplo, um crítico, se tivesse um crítico aqui, ele ia desafiar você. Ele ia falar: tudo bem então, Everaldo. Tudo bem então. Então a Bíblia, ela contém a palavra de Deus. Então tá aqui a minha Bíblia e mostra para mim aqui o que está aqui dentro que não é a palavra de Deus, que não contém a palavra de Deus. Entendeu? É isso que os caras fazem. Eles pegam e perguntam isso. Mas então tá, o que está dentro dessa Bíblia que você está debaixo do seu braço aí que não contém a palavra de Deus? E a gente não vai achar, entendeu? Porque tudo que está ali é a inspiração da palavra de Deus. Aquilo foi usado por séculos e séculos, né? 2000 não, 4.000 anos de palavra de Deus que está ali, desde Gênesis até Apocalipse. Então, eu não conseguiria pegar para você qualquer parte lá de Números, de Reis. Essa aqui não é a palavra de Deus. Eu não teria essa coragem, muito menos a congregação. Então, ela abriu essa porta da pessoa te perguntar isso. Então, mostra para mim na tua Bíblia o que é que não é a palavra de Deus. Porque você está dizendo que contém. Você está dizendo para mim que essa Bíblia não é a palavra de Deus. Então, me mostra aqui o que não é a palavra de Deus. A congregação não teria como fazer isso, ninguém teria como. Não, mas também pode-se usar o oposto. Não, ela é a palavra de Deus, e por que você não obedece isso aqui? Aí sim, né? Dependendo de quem vem não, ela é toda a palavra de Deus, olho por olho e dente por dente. Então eu vou pegar uma pedra e vou tocar no irmão que está em pecado, vou cortar a mão dele, os dedos. Não, mas eu não vou cumprir, porque isso era na época. Não, é a palavra de Deus, tem que ser cumprida. Ou a palavra de Deus envelhece? Mas isso que você falou é muito interessante, porque eu tive que estudar esse tema. Eu confesso a você que eu nunca tinha me preocupado com isso, porque como eu estou na prática da congregação. Lembrando, tá, gente? Eu creio que ela é a palavra. Eu estou usando aqui, tá? Estou aproveitando do irmão, o maior momento, tá? De dúvidas das pessoas. Estou criando as dúvidas inteiras das pessoas aqui. Estou deixando o irmão aqui descabelado, tá? Com todo respeito, mas para que todos nós
para que as pessoas que estão atendendo possam entender um pouco mais, tá? Pode ficar à vontade, irmão. Não, eu me perdi aqui. Não, lembrei. As pessoas que fazem. É interessante, Everaldo, isso que você colocou, é muito interessante. Eu confesso, porque eu vivo a congregação todo dia. Todo dia. Eu tô nos presídios, eu tô nas clínicas, eu tô na igreja orando, eu tô na casa dos irmãos falando de Deus. Antes de vir para cá, eu estava na casa do irmão agora, né? Falando de Deus. Nem fala de teologia, nem fala de. Contém, porque nós estamos lá vendo a obra de Deus todo dia. É um milagre atrás do outro, todo dia. A congregação é maravilhosa, assim, o que acontece no dia a dia da congregação. Obras e obras. Qualquer pessoa da congregação que você pegar que tem 10 anos de congregação, ele fica 2 dias contando para você as obras que Deus fez na vida dele. É maravilhoso. E aí eu tive que estudar esse tema, e eu joguei no YouTube, fui ver os críticos, né? Os críticos de outras denominações e tal. Os caras daí, eles são contra isso, e eles não pregam a Bíblia. Eles falam que é a palavra de Deus, mas eles não cumprem. Não, mas quer ver eu provar que ela não é a palavra de Deus? Quem é a palavra de Deus? É Jesus. A Bíblia não é Jesus. Eu não posso idolatrar a Bíblia como Cristo. Jesus é a palavra. Lá diz, olha que interessante, João 1,14, né? A palavra é Jesus. Ela não é um livro. Isso mostra que no Novo Testamento, a palavra de Deus, tá? Ela é Cristo. É Jesus Cristo. Ou seja, eu não posso pegar um livro agora e criar e falar, esse livro é a palavra de Deus. Ele estava com Deus e esse livro é Deus. Então, assim, dependendo do ângulo a qual estamos olhando, daquilo que estamos conversando, depende de tudo para que possamos entender essa realidade, né? Você tocou agora no meu coração. Esse é o meu entendimento particular. Cristo é a palavra de Deus, Cristo é o verbo, é a palavra de Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse é o meu entendimento. Mas a congregação, ela teve que colocar lá esse ponto como é que ela chama? Esse posicionamento doutrinário, vamos pôr assim, né? Ela teve que escrever isso. Falando que esse posicionamento, inclusive, é o posicionamento do Caio Fábio, que ele fica até bravo quando alguém pergunta isso para ele, né? Caio Fábio um exemplo. O Caio Um Fábio, exemplo. ele é execrado do mundo cristão, porque eles, né, alegam que ele caiu e tal, mas é uma bobagem. Um exemplo, a Bíblia fala que algumas partes eram Deus falando, outras partes é a inspiração de Deus, e outra é o próprio homem, não Deus. O apóstolo Paulo fala, digo eu, e não o Senhor. Ou seja, cadê a palavra de Deus ali? Digo eu, o apóstolo Paulo falou, e não o Senhor. Então, mas o apóstolo Paulo é 25% do Novo Testamento. É a inspiração de Deus. O que ele estava falando, nós pregamos hoje. Aliás, a CCB, a base da CCB, de véu, de ósculo santo, é tudo Paulo. Entendeu? Coríntios, tal, Gálatas, né? Então, Paulo é a nossa Bíblia. Paulo é a nossa fé. Paulo é a palavra de Deus. As coisas que Paulo fala estão na Bíblia. Então, quando a gente fala a Bíblia é a palavra de Deus, sim, Paulo é a palavra de Deus. Mas tudo que Paulo falava é a palavra de Deus. Eu não sei. Tudo que Paulo falou que está na Bíblia, que os homens se reuniram lá em Nicéia, nos concílios tal, e definiram para nós tal. Essa é uma outra questão, que a Igreja Católica quer pegar para ela a Bíblia, né? Ela fala que a Bíblia a Católica Romana quer pegar para ela, e não é. Mas é outro tema, é mais complexo. A gente pode falar disso. Porque se não fosse a Igreja Católica, não teríamos a Bíblia hoje. A Igreja Católica. Porém, ela não é dona da Bíblia. Ela não fez a Bíblia. Nós podemos criar a próxima live, a gente pode até fazer disso, tá? Porque a Bíblia tal qual nós conhecemos hoje, ela foi feita no ano 300. No ano 300 era uma igreja descentralizada, foi feita lá por Agostinho, era uma igreja africana, que a igreja de Roma, na época, nem apitava. Ela só foi informada da que a Bíblia era aquela, não tinha poder na época. Mas esse é outro assunto. A Bíblia não é da Igreja Católica Romana. A Bíblia que é da Igreja de Cristo, né? Nem da congregação. A Bíblia é da Igreja de Cristo. Tá bom, meu amigo? Mas é que a gente tem que tratar desses assuntos, né, Everaldo? Mas é uma pena, porque isso realmente é muito desimportante, né? O importante é a nossa fé, a nossa prática, né? Aquilo que Tiago fala, não sei, um fala, né? É uma fé sem obras. Né? Não adianta a gente conhecer a teoria, e é contra isso que a congregação é. A pessoa que tem teoria, que tem teologia, mas que não tem prática. A congregação é uma igreja de muita prática, né? Então, é nisso que eu
que eu estou casado com a congregação, né? Então, não, eu quero, assim, finalizar isso aqui, eu imagino que nós estamos finalizando, dizendo que eu sou fechado com a congregação, eu concordo com a congregação em gênero, número e grau. Eu só acho uma pena eles terem colocado essa mudança, né? E nesse posicionamento aqui de 2023, não esclareceu. Eu achava que não custava nada. Ela falou, ó, gente, foi um erro aqui, vamos voltar, ou melhorar esse argumento aqui. Eu estou à disposição. Até o Everaldo, você deu uns argumentos bons aí. Pode ajudar a congregação a defender melhor essa questão do... Gente, eu só causo problema na live, tá? Só deixo os nossos participantes assim, entendeu? Amando e querendo participar cada vez mais. Legal. E Tá, depois... gente, resumindo, tá? A Bíblia é a palavra de Deus, tá? Independente de falar que contém, ela é, tá? Esse é o sentido da Congregação Cristã no Brasil, tá? Eles são tementes à palavra de Deus, eles creem na palavra de Deus, tá bom? E o sentido de falar contém não é negar a Bíblia, tá? Mas entender que existem outros pontos ali que a gente não pode ditar sendo palavra de Deus ou não, não temos poder para isso, que foi inspirado também por Deus para estar ali, porém, vamos temer a essa palavra, ou seja, respeitar essa palavra de Deus, porque Deus, ele é o que ele quer, né, irmão Janaí? É isso. Eu convido a todos que estão nos ouvindo, que estão nos vendo aqui, que vão nos ver, porque isso eu achei muito interessante, depois que ela fica gravada, um monte de gente vê, a visitar uma congregação. Na tua cidade, no teu bairro, tem uma congregação, vai lá, senta no banquinho lá no fundo, ninguém vai te incomodar, pode ir de calça jeans, de camiseta, pode ir de barba, senta lá, Deus vai falar com você, e você vai ver que toda essa teoria que nós falamos aqui, tudo fica no campo da teoria. A congregação cristã no Brasil é igual à palavra de Deus, ela é viva, ela é uma igreja viva, é uma igreja, ela exerce, ela busca a salvação das almas. Então, essa questão teórica fica só para nós discutirmos aqui, mas a congregação, para você conhecer a congregação de verdade, você tem que sentar naqueles banquinhos simples, naquela igreja simples aí do teu bairro, que você vai sentir a mesma virtude que eu sinto aqui ao estar falando dessa igreja maravilhosa. É isso, Everaldo. Prazer estar com você aqui, meu amigo. Um grande abraço a todos vocês, obrigado, meu querido, e até a próxima. Tá? Podemos bater de novo nesse tema, podemos colocar outro tema, Deus há de nos guiar nessa verdade, naquilo que há de fazer. O irmão vai estar entrando em contato aqui conosco, vamos fazer o banner direitinho, para que todos estejam por dentro aí. Né, irmã Janaí? Deus abençoe, meu irmão. Um abraço a todos. Deus abençoe todos nós. Amém, amém, amém. Amém. Um grande abraço a todos. Paz de Deus, amados irmãos. Amém.